Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. É muito bom chegar à sua casa mais uma vez, hoje, neste domingo, para celebrarmos juntos o nome do Senhor. Pela manhã estivemos em nosso templo, mas também estivemos aqui neste nosso canal. E agora à noite estamos juntos celebrando o nome precioso do Senhor, o nosso Deus. Quais são as suas expectativas para esta semana? O que você tem no seu coração? Qual é a necessidade mais urgente que está aí incomodando o seu coração? Qual a preocupação? Qual é a aflição que talvez seu coração esteja guardando e preparando nessas horas poucas horas que nos separam da semana prática, da semana de atividades que começa, portanto, amanhã. Saiba de uma coisa, muitas vezes nós não temos um entendimento, soluções, capacidade nas mãos para resolver determinadas questões. Mas uma coisa nós podemos fazer, e o Senhor nos ensina dessa maneira, Ele nos dá o maior e mais precioso recurso que temos para terminar qualquer dia, para iniciar qualquer semana, para enfrentar toda e qualquer necessidade, para encarar toda e qualquer adversidade. O Senhor nos dá um recurso precioso e este recurso precioso se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, e a palavra de Deus nos diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Simples, claro e direto. Orai sem cessar. Meu querido, existem preocupações para essa nova semana? Ore sem cessar. Existe alguma angústia, alguma aflição em seu coração? Ore. Comece a orar sem cessar. Fale com Deus. Diga para Deus, apresente a Deus a sua necessidade. Apresente ao Senhor essa nova semana, à noite de hoje, tudo que você ainda tem de fazer neste domingo, você possa colocar diante do Senhor, porque esta é a orientação de Deus. Orai sem cessar. E pelo fato de nós orarmos sem cessar, temos uma certeza: o Senhor está pronto a ouvir, a atender e a atuar em nosso favor. E você vai ver isso daqui a pouquinho, quando do momento da mensagem. O poder que Deus tem para usar em meu e ao seu favor também. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar este culto, as expectativas da nova semana nas mãos do Senhor, na certeza de que o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade e que todo o controle está nas mãos do Senhor, o nosso Deus. Vamos falar com o Senhor. Querido Pai, neste momento entregamos nossa vida em Tuas mãos. Queremos neste culto ouvir a Tua voz. Queremos neste culto, ó Deus, abastecer o nosso coração com as Tuas verdades, com as Tuas promessas, com as garantias e seguranças que o Senhor nos concede. Quero pedir, ó Deus, que de uma forma toda especial o Senhor possa nos abençoar nesta noite e nos preparar para esta nova semana, para que ela seja toda ela dirigida pelo Senhor. Possamos, ó Deus, louvar o Teu nome, possamos exaltar o Teu nome e que tudo o que acontecer nesta semana seja para o louvor da Tua glória. É o que nós pedimos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Anunciando ao mundo os feitos do Senhor, ao Criador dos céus, que é digno de louvor. Glória e majestade tributai ao Senhor, plenitude de alegria na presença do Senhor. Faça a terra se alegrar ao som de júbilo e louvor, som de adoração.
Senhor, ao Criador dos céus, que é digno de louvor. Glória e majestade, tributai ao Senhor, plenitude de alegria, na presença do Senhor. Faça a terra se alegrar, ao som de júbilo e louvor, som de adoração, levando de Cristo a salvação. Contai aos povos e nações sobre esse amor que não tem fim, e das maravilhas, da majestade e da glória do Senhor. Faça a terra se alegrar, ao som de júbilo e louvor, som de adoração, levando de Cristo a salvação. Contai aos povos e nações sobre esse amor que não tem fim, e das maravilhas, da majestade e da glória do Senhor. Da majestade e da glória do Senhor. Da majestade e da glória do Senhor. Oh, 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 oh. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Assim lemos em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Instituto Nilson Fanini nasceu do ideal do pastor Nilson do Amaral Fanini, em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo àqueles que estavam perto e até os confins da terra. Nesta visão, o pastor Fanini transformou o púlpito da primeira Igreja Batista de Niterói numa tribuna, através da qual pôde anunciar o Evangelho em todos os lugares do Brasil e em várias partes do mundo, realizando cruzadas evangelísticas que conduziram, por meio da graça do Senhor Jesus, milhares e milhares de pessoas em nossa terra e em vários outros países até a presença do Senhor Jesus Cristo. O Instituto Nilson Fanini, portanto, nasce à luz deste ideal, com o propósito de anunciar Jesus Cristo a todos os povos e nações, anunciando que Jesus Cristo salva, liberta e cura, levando assim a nova vida aos corações que conhecem o doce Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, o Instituto Nilson Fanini hoje realiza este trabalho, dá continuidade a esta obra evangelística e missionária, aonde estamos e até os confins da terra. Há 52 anos nascia o programa Reencontro, idealizado e apresentado pelo pastor Nilson do Amaral Fanini. Ao longo de 52 anos, este programa tem anunciado o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação por meio do Senhor Jesus, a manifestação da graça salvadora manifesta pelo amor do Senhor, o nosso Deus, a todo aquele que crê. O programa é apresentado todos os domingos, das 7h30 às 8 horas da manhã, pela TV Brasil 1 e pela TV Brasil 2, do Sistema EBC, Empresa Brasileira de Comunicação do Governo Federal. É uma ótima oportunidade para chegarmos àqueles que estão perto e àqueles que estão longe. Pela internet, o programa pode ser assistido também pela TV Web das TVs Brasil 1 e 2 e também pelo YouTube,
pelo canal do Instituto Nilson Fanini, onde você pode encontrar e assistir todos os programas Reencontro. Que Deus possa continuar usando esse ministério da televisão para que muitas pessoas, em todos os lugares e até os confins da terra, possam encontrar Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Levante suas mãos, adore o Senhor. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou.
cuida de mim. Confiarei em ti. No desemprego, Confiarei em ti. na dor, Confiarei em ti. na falta, Confiarei em ti. na abundância. Confiarei em ti. Todo tempo, Confiarei em ti. Quero agradecer a você que tem participado com seus dízimos e suas ofertas da obra realizada pela Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Com as ofertas e com os dízimos, a obra do Senhor é mantida aqui e até os confins da terra. Com a participação da igreja nos eventos e nos projetos evangelísticos realizados aqui em nosso país, nas terras africanas, na Europa, em outros lugares da terra e até os confins do mundo. E o nosso desejo é que cada oferta possa ser utilizada para a glória do Senhor, com responsabilidade, com amor, com o desejo de fazermos sempre o melhor para o nosso Deus. Então, estamos disponibilizando para você o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta e também o CNPJ de nossa igreja, para que você possa fazer os depósitos e as transferências pelo seu aplicativo. Também você tem em sua tela o QR Code. Com essas informações, você pode aproximar o seu celular e, desta maneira, obter as informações bancárias da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Nós agradecemos a sua participação, que, com toda certeza, ajuda a levar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Que Deus o abençoe de uma maneira toda especial. Amém. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. A escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu
Pelo que devemos orar? Pelo que devemos orar? Queridos, nós estamos na nossa caminhada, iniciando, na verdade, na nossa caminhada na carta de Paulo aos Efésios. Na última quarta-feira, meditamos no capítulo 1, do verso 1 até o verso 14, e na noite de hoje vamos meditar no verso 15 até o final deste capítulo, do 15 ao 23, portanto. Na primeira sessão, portanto, deste livro, dessa carta, vimos as bênçãos que Deus já nos garantiu, as bênçãos que Deus nos concede, as bênçãos que recebemos em Deus, as bênçãos que recebemos em Cristo e as bênçãos que recebemos no Espírito Santo de Deus. A partir do verso 15, a palavra do Senhor nos fala sobre o que devemos orar. Pelo que devemos orar? Quais os pedidos que devemos apresentar ao Senhor? Ou lembrar quais pedidos temos deixado de fazer diante do Senhor, o nosso Deus. E então, esse texto nos lembra algumas súplicas que precisamos efetivamente fazer, que Paulo fazia em favor dos crentes da cidade de Éfeso. É interessante que Paulo nunca pede, não vemos Paulo aqui pedindo, insistindo, por bênçãos materiais para a vida de seus filhos na fé. Nós vemos o apóstolo Paulo pedindo uma casa nova, uma carruagem nova para alguns dos seus filhos, enfim. Não significa dizer que não podemos pedir, mas existem pedidos mais excelentes que muitas vezes deixamos de lado. Assim como enfatizamos na mensagem anterior, da última quarta-feira, que muitas vezes buscamos e procuramos tantas bênçãos materiais e muitas vezes uma ou outra frustração nos leva ao abatimento, ao esmorecimento, porque estamos esquecendo das bênçãos grandiosas que Deus já nos deu. Da mesma maneira, às vezes ocupamos tanto o nosso período de oração com pedidos materiais para esta vida, mas esquecemos de pedir as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais que o Senhor deseja e que estão ao nosso dispor. Quando fui pastor em Brasília, tinha uma irmã muito querida, irmã Clotilde, e ela, de vez em quando, nos cultos de oração, aquela irmã, acredito que ainda faço isso hoje, mas ela, de vez em quando, nos cultos de oração, ela dizia assim: precisamos pedir também. Muita gente pede uma coisa ou outra, mas precisamos aprender a pedir santificação, pedir fé, pedir sabedoria espiritual, pedir pelo fruto do Espírito, e muitas vezes nós não pedimos. De vez em quando ela repetia isso, de vez em quando ela falava sobre isso, e é uma verdade. Muitas vezes ocupamos tanto o nosso período de oração só com coisas desta vida ou com bênçãos materiais e esquecemos de pedir as bênçãos celestiais de Deus, de pedir aquilo que Deus está pronto para nos conceder, pedidos que Paulo faz em favor dos Efésios. Vamos ao texto? Vamos ler o texto da palavra do Senhor, Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, a Bíblia nos diz assim: Por isso também eu, Paulo, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Amém.
Querido, que bênção, que coisa boa quando olhamos para esse texto. Esse texto, então, começa no capítulo 15 com uma declaração do apóstolo Paulo, falando, então, da sua alegria, da sua satisfação em se dirigir aos crentes da cidade de Éfeso. Lembrando, como enfatizamos na última quarta-feira, Paulo estava preso. Paulo estava na prisão romana, em Roma, isso aproximadamente entre os anos 60 e 62. E ele, da sua prisão, ele não lança uma série de palavras amargas, de tristeza, de abatimento, mas ele se alegra, ele faz menção às bênçãos de Deus, ele proclama aos cristãos a necessidade de estarem unidos, fiéis, próximos do Senhor, que cuida de nossas vidas e nos abençoa de uma forma toda especial. E Paulo, então, da prisão, olhando, lembrando dos Efésios, ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido falar, ele recebeu notícias, ele soube informações, chegaram mensagens para ele, mandaram alguns WhatsApps para ele, mandaram e-mails, mandaram cartas, mandaram notícias, não é isso? E Paulo teve conhecimento, portanto, de algo muito especial que estava acontecendo no meio dos cristãos na cidade de Éfeso. Ele ouviu falar da fé no Senhor Jesus, que estava presente no meio deles, e ele também soube do amor que eles tinham para com todos os santos. Duas maravilhosas notícias. Ele ouve da fé, da confiança profunda daqueles cristãos em Cristo Jesus. Não era uma igreja oscilante, não eram crentes que estavam ora com Cristo, ora longe de Cristo, eram crentes duvidosos, crentes que estão lá e estão aqui ao mesmo tempo, mas ele ouve de crentes que tinham uma fé verdadeira, uma fé sólida no Senhor Jesus Cristo. E ele ouve também que esses cristãos que tinham uma fé sólida em Cristo Jesus eram crentes que amavam, que manifestavam amor, que manifestavam este sentimento exigido pelo Senhor, o sentimento unificador dos santos em Cristo Jesus, que é o amor. Aqueles que notícias maravilhosas chegam aos ouvidos de Paulo. Vivemos um tempo em que muitas vezes ouvimos notícias ruins a respeito de igrejas. Não é verdade? Ouvimos notícias desanimadoras de igrejas, muitas vezes. Ouvimos palavras que entristecem o coração, vindas de grupos, de comunidades, de igrejas, de ajuntamentos de crentes que deveriam estar dando um bom testemunho, mas estão trazendo tristeza para aqueles que conhecem a Cristo, trazendo tristeza ao coração do Senhor e levando escândalo para aqueles que precisavam crer e entender o Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. A palavra do Senhor, portanto, nos lembra uma importante responsabilidade. Aquilo que nós fazemos e como vivemos como servos de Deus, como cristãos, isso repercute. Isso chega a outros lugares. Chegou a Paulo na prisão em Roma, estava muito longe, mas a notícia chegou lá. Costumo dizer que a casa do cristão é como se fosse de vidro, não é isso? A casa do cristão é como se fosse de vidro. Embora tenhamos as paredes opacas, no entanto, elas são opacas para nós. Quem está do lado de fora consegue ver tudo. Nossa vida é transparente para aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, o nosso testemunho precisa ser cuidadoso, precisa ser um testemunho verdadeiro, um testemunho que mostre a realidade da nossa vida, da nossa caminhada com o Senhor. Mas não a casa do crente, do cristão, a igreja também. A igreja também é transparente. O que acontece dentro da igreja, as pessoas sabem lá fora. Não adianta tentar esconder. Não adianta tentar esconder malfeitos dentro da igreja do Senhor, porque são visíveis, são vistos, e isso traz tristeza para o coração de Deus. Tristeza para o povo de Deus e traz escândalo para aqueles que esperam de nós uma vida coerente, uma vida que esteja de acordo com a palavra do Senhor. Paulo ouve dos cristãos de Éfeso que eles tinham uma fé
sólida no Senhor Jesus e que havia amor que unia aquela igreja de uma forma especial. Por isso ele diz no verso 16: não cesso de dar graças por vós. Não cesso de me alegrar, não cesso de dizer para Deus a minha felicidade em favor de vocês, em favor dessa igreja que tem sido tão fervorosa e ao mesmo tempo tão amorosa. E ele diz assim: não cesso de dar graças e lembro o tempo inteiro, não cesso de dar graças de lembrar de vocês nas minhas orações. Que coisa boa! O apóstolo Paulo orando pela igreja, orando pelos seus irmãos em Cristo Jesus. Você tem orado pelos seus irmãos em Cristo? Tem orado pela sua igreja? Tem orado pelos cristãos de um modo geral? Muitas vezes nós oramos só por nós mesmos. É isso, só apresento o meu pedido, meu problema, minha necessidade, meus planos, minhas questões, minhas frustrações. Esquecemos de compartilhar, esquecemos de orar uns pelos outros também. O apóstolo Paulo deixa claro que estava orando, dando graças pelas boas notícias, por aqueles cristãos serem cristãos que davam alegria ao coração dele, e ao coração de Deus, sobretudo. Mas ele também estava orando, pedindo a Deus. E o que será que Paulo pedia pelos cristãos? O verso 17 então nos diz: Paulo orava pedindo que Deus desse a eles, àqueles cristãos, espírito de sabedoria, de revelação e pleno conhecimento. Espírito de sabedoria, revelação e pleno conhecimento. O que Paulo está pedindo, podemos sintetizar em uma só expressão: ele está pedindo discernimento espiritual. Ele está pedindo a sabedoria, a sofia, o entendimento, o conhecimento espiritual, para que aqueles cristãos pudessem entender a palavra de Deus e pudessem aplicar a palavra de Deus em sua vida, em seu dia a dia. A vida espiritual não é alguma coisa irracional, movida por sentidos e sentimentos aleatórios, mas ela precisa ser praticada com sabedoria, e essa sabedoria precisa vir da parte do Senhor para nós. Paulo então pede sabedoria, pede revelação. E a revelação não deve ser entendida como aquelas questões que às vezes a gente se depara por aí, todo mundo está tendo revelação toda hora: Deus me revelou isso, revelou aquilo, revelou assim, revelou que você vai casar, a pessoa já é casada, revelou que vai ter filho, a pessoa não pode ter filho. Enfim, não são essas coisas, né? O Senhor está pedindo discernimento, entendimento espiritual, capacidade dos cristãos entenderem a sua palavra e aplicarem a sua palavra em sua vida, pleno conhecimento dele, no conhecimento do Senhor. Precisamos cada vez mais buscar conhecimento do Senhor, aprender mais da sua palavra, aprender mais a respeito de Deus, aprender mais a respeito da vontade, do querer de Deus sobre a nossa vida, entender aquilo que está acontecendo ao nosso redor, à luz da palavra de Deus, para que com discernimento espiritual possamos dar um bom testemunho e possamos viver adequadamente neste tempo que se chama hoje, o nosso hoje, o hoje dos Efésios e o nosso hoje também. Mas Paulo pede mais, ele pede a iluminação. Ele pede a iluminação dos olhos do vosso coração. Queridos, muitas vezes nós deixamos que os olhos do nosso coração sejam encobertos, né? Sejam encobertos, perdem a luz, perdem a capacidade de enxergar. O que Paulo diz assim: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. O Senhor precisa iluminar os nossos olhos, o Senhor precisa abrir os nossos olhos. Vivemos tempos difíceis, é verdade, de lutas. Nosso cotidiano é marcado por lutas, por dificuldades, questões diversas. O mundo que nos cerca está como que caindo aos pedaços, tantos problemas, tantas dificuldades. Se pararmos para assistir os jornais, né, que estão por aí, que são projetados, né, diariamente, se não tomarmos cuidado,
depois das edições dos jornais que temos visto por aí, nós saímos doentes, derrotados, né? Desejosos de abandonar essa vida, de pular do barco, né? De dizer, como aquela música do passado, pare o mundo que eu quero descer. É tamanho o pessimismo que é passado, tamanha a negatividade que é transmitida nestes noticiários, só coisa ruim, nenhuma esperança, nada de bom. Isso muitas vezes influencia o coração do cristão. E é por isso que o Senhor, então, que Paulo, então, diz assim: eu peço a Deus que vocês sejam iluminados, que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês possam perceber as riquezas da glória da herança dos santos. Senhor, no meio de todo o caos, qualquer caos em que possamos estar envolvidos, o Senhor relembra que temos algo mais, algo além, que Ele tem soluções, respostas, que Ele tem uma herança preciosa para conceder aos seus filhos. Não devemos nos deixar levar pelo contexto, ao contrário, sempre o cristão precisa ter olhos espirituais, olhos do coração, que vejam sempre a mão de Deus conduzindo. Se o mundo está em confusão, devemos lembrar, a palavra do Senhor nos revela isso e nos revela mais, que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E nós, como cristãos, precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados, e essa deve ser uma súplica diária feita ao Senhor. E Ele, além dessa herança, Ele nos fala algo mais, que deve mover a nossa esperança, a nossa boa expectativa. Assim, qual a suprema grandeza do seu poder? Ao abrirmos os olhos, ao termos os nossos olhos iluminados, nós vemos as heranças de Deus para nós, mas vemos também o poder de Deus. Percebemos o grandioso poder de Deus. E Paulo, quando fala do poder de Deus aqui para conosco, os que cremos, ele usa no original a expressão dunamis, né, que é de dinamite. À época era o poder maior, né, que Paulo conhecia. Seria hoje, talvez, o poder nuclear, né, que ele usasse, né, para expressar esse poder de Deus. É uma dinamite, é um poder nuclear, é um poder incalculável que Deus tem para conosco. Ele tem disponibilizado para nós, segundo a atuação da força do seu poder. O poder de Deus é incalculável e Ele está colocado ao nosso dispor, para usar em favor, em nosso favor. É o mesmo poder, como Paulo diz, ressuscitou o Senhor Jesus e deu ao Senhor Jesus todo o poder nos céus e na terra. Poder acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado sequer, não só nesta era, mas também na vindoura. Nossos olhos abertos precisam contemplar essa grandiosidade de Deus, o poder absoluto de Deus. Quando os nossos olhos espirituais não estão iluminados, nós nos deixamos levar, nos deixamos vencer pelas adversidades, pelas lutas, pelos problemas de nossa vida. Mas quando os nossos olhos são iluminados pelo Senhor, os olhos do coração iluminados pelo Senhor, nós vemos o poder de Deus tão grandioso, tão maravilhoso, tão incalculável, que nada pode tirar o nosso ânimo, nossa alegria e a certeza da vitória em Cristo Jesus, o Senhor. Meu querido, minha querida, permita que Deus abra os seus olhos, os olhos espirituais, e você possa ver assim, para que você possa ver assim o grandioso, inigualável poder. Paulo orava pelos Efésios pedindo: Senhor, abre os olhos dos Efésios, permita que eles vejam o seu poder. Minha oração nesta noite é essa também, que você possa ter os seus olhos abertos e você possa ver o incalculável, maravilhoso poder de Deus. E interessante, este poder está à disposição da Igreja de Cristo Jesus. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas. E o deu à Igreja, olha só. Aqueles que estão em Cristo têm ao seu dispor o poder grandioso, incalculável de Deus. Temos usado esse poder? Temos usado esse poder?
Queridos, muitas vezes a igreja tem buscado o poder humano. A igreja muitas vezes tem buscado o poder passageiro, o poder deste mundo. Estamos às portas de uma eleição municipal. Pois as pessoas sabem, né, porque eles são membros da Igreja Batista Memorial de Teresópolis, sabem qual é o meu comportamento em relação a eleições. O meu comportamento em relação às eleições, e vamos aqui esclarecer e explicitar em momento oportuno, é sempre o de que cada membro da igreja deve exercitar a sua cidadania, escolhendo sabiamente em quem votar, definindo sabiamente quem vai ser o seu candidato. Entretanto, o ambiente da igreja, os cultos da igreja, os canais da igreja, os ambientes da igreja, portanto, não são para fazer campanha política, campanha eleitoral. A igreja não está nem um pouco interessada em fazer alianças com candidatos, né, ou com governantes, porque, na realidade, a igreja já tem todo o poder que ela precisa, e é o poder incalculável de Deus. E às vezes a igreja tem se perdido na busca do poder humano e esquecido do grandioso poder de Deus. Os governantes são alvo das nossas orações, da nossa cooperação, mas não da nossa aliança, porque a nossa aliança é com o Senhor. E o poder do qual dependemos é o poder do Senhor, que é muito, infinitamente maior do que qualquer poder desta era ou da futura. E é esse poder que não podemos deixar de lado. Temos que nos agarrar e depender do poder grandioso do Senhor, que é sobre tudo e sobre todas as coisas. E Paulo fecha esta sessão dizendo que é o seu corpo, a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Preenche tudo em todas as coisas. Cristo preenche tudo. Quando estamos em Cristo, nada falta. Quando estamos em Cristo, nada fica pela metade. Quando estamos em Cristo, nada, absolutamente nada fica incompleto, porque Ele preenche tudo em todas as coisas. Ele nos dá todo o seu poder. Ele coloca à nossa disposição tudo aquilo que Ele tem nas mãos. O poder incalculável do Senhor está ao nosso dispor. Você tem utilizado este poder? Você tem lançado mão deste poder? Ou você tem vivido, né, de migalhas e tem vivido buscando migalhas daqueles que podem dar a você alguma coisa para esta vida material que a traça pode corroer, que a traça pode corroer, a ferrugem, e o ladrão pode roubar. Confie no poder do Senhor, entregue-se e desfrute este poder grandioso do Senhor. Conta-se que um rei, que não era muito dado, né, a observar as condições do seu povo, um dia saía de carro e o seu motorista para uma visita silenciosa à sua capital, e aquele homem, então, ao sair do palácio, ele percebeu um homem muito mal trajado, né? Um homem que estava com uma aparência bem debilitada, e ele estava remexendo uma lata de lixo. Aquilo foi tão impactante para aquele rei, para aquele homem tão poderoso, tão rico, que podia tudo, né? Ele não podia imaginar que pessoas se alimentassem de restos, né? E ele então mandou parar o carro, chamou aquele homem e disse o seguinte: a partir de hoje você vai morar no meu palácio. Você não vai mais precisar comer lixo, você não vai mais precisar viver nas ruas, você vai morar comigo lá no meu palácio, vai ser meu hóspede permanente lá no palácio. O homem achou aquilo tão extraordinário, tão maravilhoso, que aceitou, evidentemente, o seu pedido, o seu convite. Tempos depois, aquele rei, com as suas múltiplas atuações e suas preocupações, ele lembrou-se daquele homem e disse: espera, eu tenho que saber como é que esse camarada está aí no meu palácio, né? E pediu que o levasse até o local onde tinha sido reservado o quarto, enfim, para aquele homem morar. Quando eles entraram naquele quarto, que decepção, né? Que decepção. O quarto estava todo desarrumado, estava todo bagunçado. Alguns restos de poucas comidas, né, ali naquele quarto, naquele lugar. Aquele homem não parecia muito bem alimentado, estava meio abatido, enfim.
E o rei perguntou: o que está acontecendo? Por que você está vivendo assim? Por que o seu quarto está desarrumado? Por que as suas roupas estão sujas? Por que você não está bem alimentado? E aquele homem então disse assim: majestade, para mim já foi tão maravilhoso morar aqui nesse palácio, ter um quarto. Eu não quis incomodar mais ninguém. Eu não quis pedir nada, não quis dar trabalho de nada, não quis ocupar ninguém com nada. Tá bom aqui do meu jeito, tá bom aqui, isso já é o bastante para mim. Aquele homem estava vivendo miseravelmente dentro de um palácio. Queridos, muitas vezes nós ficamos da mesma maneira. Estamos na presença do Senhor, diante do Deus que é todo-poderoso. E o que estamos fazendo? Vivendo miseravelmente diante do Senhor. Muitas pessoas têm deturpado e achado que desfrutar as bênçãos de Deus é ficar gritando por aí, pedindo bens materiais, dinheiro, empresas e isso e aquilo. Mas o Senhor deixa claro que todo o poder que levantou Jesus entre os mortos e o fez assentar à direita nos céus, o nome que é sobre todo nome, este nome é dado à sua igreja, aos crentes em Cristo Jesus. Temos o poder eterno do Senhor, o nosso Deus. Você tem usado esse poder, tem sabido usar esse poder, tem honrado o Senhor por meio deste poder que o Senhor tem conferido à sua igreja. Querido, nessa noite eu quero convidar você a colocar a sua vida dentro do padrão e do querer de Deus. Você ajuste o seu coração àquilo que o Senhor Deus deseja para a sua vida. E você, queridos, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que nesta noite você possa entregar o seu coração, seu hoje, seu amanhã, sua eternidade nas mãos do Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Pai, neste momento eu quero pedir que o Senhor abençoe o meu irmão e a minha irmã, para que possam compreender o poder que o Senhor tem colocado ao dispor do seu povo. Que possam entender, ó Deus, a grandiosidade, a santidade deste poder, para que seja usado para o louvor da glória do Senhor. Que ao invés de uma luta desesperada por bens desta vida, que em primeiro lugar possamos lançar mão do poder do Senhor, que abençoa a nossa vida, que abençoa vidas ao redor, que salva vidas, que transforma as circunstâncias e situações, sejam primeiramente utilizadas. Que o poder que a igreja busque não seja o poder político, mas seja o poder espiritual. Que a tua igreja faça a diferença não por estar aliada a A ou B desta terra, mas por estar aliançada, firmada em Cristo Jesus, o seu Salvador e Senhor. Peço também por aqueles, ó Deus, que nessa noite, por aquele que nesta noite, ou aquela que nesta noite está entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Recebe essa vida, recebe, abençoa, dá, ó Deus, a tua graça, manifesta o teu perdão, ó Deus, transforma essa vida, salva, liberta, cura, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Continue conosco, ó Deus, em tudo. Obrigado pela tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Chegamos ao final do culto desta noite. Nossa esperança é que Deus possa ter abençoado a sua vida de uma maneira toda especial, que você possa seguir agora, para talvez alguma atividade que você ainda tenha neste domingo à noite, talvez alguma leitura, um estudo, talvez você tenha alguma coisa a tratar em sua casa, alguma tarefa, enfim, preparativos para a nova semana, que o Senhor esteja conduzindo os seus passos nessa nova semana, que tudo possa ser feito dentro da vontade do Senhor, que você possa estar com os ouvidos bem abertos para ouvir a direção do Senhor, seus olhos espirituais abertos, entendimento, conhecimento, sabedoria, discernimento espiritual para saber a direção certa que está sendo apontada pelo Senhor e dessa forma experimentar a doce presença do Senhor sobre a sua vida em todos os momentos desta nova semana. Quero convidar você para a próxima quarta-feira, quando estaremos mais uma vez às 19h30 em nosso culto. Vamos então refletir sobre o texto de Efésios capítulo 2, verso 1 a 10, um texto fundamental
para que possamos compreender a fé em Cristo e a nossa caminhada com o Senhor. Então, quero convidá-lo para a próxima quarta-feira, às 19h30, neste mesmo canal, tá certo? Se você perdeu a primeira mensagem aos Efésios, então dê uma olhada, você tem essa mensagem, você poderá rever essa mensagem, compará-la com a de hoje e se preparar também para a mensagem desta próxima semana. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao Pai que nos abençoe. Querido Deus, neste momento, despede-nos com a Tua bênção, com a Tua graça. Que o Senhor possa conduzir os nossos passos ao longo desta semana. Que tudo o que fizermos seja para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Deus, toma as preocupações do meu irmão, da minha irmã, deste querido, desta querida que está nos assistindo agora. Que o Senhor possa trazer paz e a segurança em Cristo Jesus para todas as questões ao longo desta semana. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guarde no ir e vir, em nosso trabalho, nos estudos, nas atividades, em casa, na igreja, que tudo seja feito para honrar e glorificar o Teu santo nome. Quero pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe o meu rebanho, todos os meus irmãos em Cristo Jesus, todas as ovelhas preciosas, que o Senhor proteja, guarde, abençoe e não deixe o diabo tocar em nenhuma delas. Protege e defende, Pai. É a súplica que eu faço. E guarda-nos, ó Deus, até aquele grande dia, quando estaremos com o Senhor para todo sempre. É a oração que fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador, bem como as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.